Eu matei o Natal da minha família com uma única carta, e eles mereciam cada sílaba de veneno que ela continha. Não foi um assassinato com faca ou veneno lento nas travessas de bacalhau, foi pior, porque arranquei a hipocrisia deles como quem descasca uma laranja podre, revelando o pus por baixo da casca dourada. E o pior? Eles riram primeiro, aqueles bastardos, riram na minha cara enquanto eu fingia sorrir, sozinha no canto da mesa, sem um embrulho com o meu nome. Era a véspera de Natal em Lisboa, o ar carregado do cheiro de castanhas assadas nas ruas empedradas do Chiado, onde as luzes piscavam como estrelas falsas prometendo milagres que nunca chegam. A nossa casa, um prédio antigo no bairro Alto, com azulejos rachados nas paredes e o eco distante do fado subindo pelas escadas, era o palco perfeito para essa comédia trágica. Minha mãe, com os cabelos grisalhos presos num coque apertado como o seu coração, distribuía os presentes com a precisão de uma juíza, para o meu irmão mais velho, um relógio de ouro que ele nem merecia, para a cunhada, joias que brilhavam mais que o seu ego inflado, para o meu pai, um cachimbo novo, porque ele ainda fingia ser o patriarca sábio que fumava reflexões profundas. E eu? Nada. Nem um postal rabiscado. Ah, a Inês não precisa de nada, disse a minha mãe com aquele tom falsamente carinhoso, enquanto os outros desembrulhavam os seus tesouros. O riso veio em cascata, o do meu irmão, gutural e sarcástico, como se eu fosse a piada da família, o da cunhada, agudo e fingido, cobrindo a inveja que ela nutria por eu ainda ser solteira e livre, o do meu pai, um resmungo disfarçado de tosse, porque ele nunca se opunha a nada que facilitasse a paz doméstica. Eu sorri. Sorri como quem engole fel, sentindo o gosto amargo descer pela garganta e se instalar no estômago como uma âncora. Aos 35 anos, eu era a ovelha negra, a filha que fugira para estudar em Coimbra e voltara com um diploma de psicologia que eles viam como um capricho inútil, uma despesa que nunca renderia frutos. Psicóloga. Para quê, se a gente resolve tudo com uma boa garrafa de Porto, brincava o meu irmão nas reuniões de família, e todos riam, menos eu. Mas naquela noite, enquanto o sino da igreja de São Roque badalava à meia-noite, anunciando o nascimento de um Salvador que a minha família havia esquecido há muito, eu decidi que o meu nascimento, o renascimento, melhor dizendo, seria ali, entre os restos da ceia e os copos tilintantes. O uco do riso deles ainda ecoava na minha cabeça quando me levantei da mesa, o vestido preto simples que eu usava parecendo um sudário prematuro. Obrigada pela ceia, mãe. Foi iluminadora, disse eu, a voz baixa mas afiada como uma navalha de barbear. Eles pararam de rir por um segundo, surpresos com o tom, mas logo o meu irmão recuperou. Vai já dormir, Inês. Sem presente, sem festa, hein? Mais risos, como hienas farejando fraqueza. Eu fui para o meu quarto no sótão, onde o ar era mais frio e o silêncio mais honesto, e tirei a carta do esconderijo, uma envelope amarelado, selado com cera vermelha rachada, endereçada à minha mãe em caligrafia trêmula. Aquela carta, escrita há 30 anos por uma mulher que eu mal conhecia, a amante do meu pai, era a granada que eu havia guardado para o momento certo. Não era só uma carta, era o mapa do tesouro enterrado da nossa ruína familiar, o documento que provava que o meu irmão não era filho do meu pai, mas de um affaire sujo que destruíra 2 vidas antes mesmo de nascer. Enquanto o vento uivava pelas frestas das janelas antigas, revivi os anos que me levaram até ali. Eu crescera naquela casa como uma sombra, sempre a filha do meio, invisível entre o herdeiro dourado e a caçula mimada que morrera aos 5 anos de uma febre bronquica, a tragédia que unira a família em luto fingido, mas que na verdade os dividira em culpas silenciosas. O meu pai, um comerciante de vinhos no Rossio, passava noites fora, negociando, o que significava beber e mentir em quartos de hotel baratos. A minha mãe, costureira habilidosa que sonhara com Paris mas acabara cozendo cortinas para vizinhos, engolia as infidelidades com doses de gin escondidas na cozinha. E o meu irmão, o príncipe, com os seus 38 anos de ego inflado e uma mulher que o trocaria por um estagiário no banco onde trabalhava, era o centro do universo deles. Eu via tudo. Como psicóloga, treinei-me para ler as fissuras na alma alheia, mas na minha própria família, era como dissecar um cadáver ainda quente, cada corte revelava pus, não sangue puro. Lembro-me da primeira rachadura séria, aos 15 anos, quando encontrei o diário da minha mãe escondido debaixo do colchão. Páginas cheias de raiva contra ele, o amante, um pescador de Cascais que a seduzira com promessas de mar e liberdade. Eu o odeio, mas o menino é inocente, escrevera ela, referindo-se ao meu irmão. Naquela altura, inocente. Ele já roubava dinheiro do meu pai para comprar cigarros e mentia sobre notas na escola. Mas a semente da dúvida plantou-se em mim, e anos depois, quando a amante do meu pai, uma viúva chamada Rosa, que limpava casas no Alfama, me procurou no consultório, desabafando sobre uma dívida moral, tudo se conectou. Ela me deu a carta, não por vingança, mas por remorso. Diga à senhora que eu perdoei, mas a verdade liberta. Eu guardei-a, sabendo que um dia, o Natal, essa farsa de união, seria o palco ideal para a explosão. De volta àquela noite, desci as escadas rangentes com a carta na mão, o coração batendo como o tambor de um desfile de carnaval,
mas sem alegria. A família ainda estava na sala, agora com copos de moscatel, brindando à saúde que não tinham. Inês, junta-te a nós, chamou a minha mãe, os olhos vidrados pelo vinho. Eu parei na porta, a luz do candeeiro de ferro lançando sombras longas nas paredes forradas de tapeçarias desbotadas. Quero só partilhar algo, disse eu, a voz firme, estendendo a carta como uma oferta envenenada. O meu irmão bufou. O que é isso? Um testamento. Sem presente, agora herança. Risos novamente, mas mais fracos, como se pressentissem o cheiro de enxofre. Abri o envelope devagar, o papel crepitando como folhas secas sob os pés em cintra outonal. Esta é para ti, mãe, anunciei, lendo em voz alta as primeiras linhas. Minha querida Ana, perdoa-me por roubar o coração do teu marido, mas o que fizemos naquela noite de tempestade em Oeiras não foi pecado, foi salvação. O menino que carregas no ventre não é dele, é meu, mas eu o dei a ti para que crescesse em berço de seda, não em rede de pescador. O silêncio caiu como uma guilhotina. Os olhos da minha mãe arregalaram-se, o copo escorregando da mão e estilhaçando no chão de azulejos. O meu irmão, pálido como o bacalhau dessalgado, gaguejou: que merda é esta? Inês, tu estás louca. Mas eu continuei, a voz ganhando força, cada palavra um prego no caixão da mentira deles. A partir dali, o Natal desmoronou. O meu pai levantou-se, o rosto contorcido em fúria cega, apontando para mim: onde arranjaste isso? É falsificação. Mas os detalhes eram precisos demais: a data da tempestade, o hotelzinho no porto de Lisboa, o nome do pescador, Manuel, que morrera afogado anos depois. Eu havia verificado tudo, como uma detetive da alma, consultando registros paroquiais e conversando com a velha Rosa em segredo. Não é falsificação, pai. É a verdade que vocês enterraram debaixo de sorrisos e presentes. A cunhada do meu irmão, sempre oportunista, murmurou algo sobre divórcio, mas ela calou com um tapa no braço, o primeiro sinal de violência que eu via nele, não contra ela, mas contra o mundo que desabava. Enquanto eles gritavam, acusações voando como confetes partidos, eu sentia uma calma gélida, como o Tejo em manhã de névoa. Era isso, o limite da psique humana, quando a máscara cai, o que resta não é rosto, mas osso nu. Minha mãe caiu de joelhos, soluçando não por dor, mas por alívio misturado a ódio, alívio de que o segredo saísse, ódio por eu ser a portadora. Porquê agora, Inês? Porquê no Natal? Implorou ela. Porque vocês riram de mim, respondi simplesmente. Riram da filha sem presente, sem valor. Mas eu tenho o maior presente, a verdade. A noite estendeu-se em caos controlado. O meu irmão partiu uma cadeira contra a parede, gritando que eu era uma traidora, uma invejosa que sempre quis o seu lugar. O meu pai, bebendo direto da garrafa, murmurou sobre deserdar todos nós. E eu? Eu observava, anotando mentalmente cada reação para o meu próximo artigo acadêmico sobre traumas familiares, ironia cruel, a psicóloga curando-se ao ferir. Mas no fundo, era vingança pura, o tipo que não mata o corpo, mas devora a alma. Eles haviam-me marginalizado por anos, tratando-me como uma solteirona inútil, enquanto eu construía uma vida própria, pacientes que me pagavam para ouvir, um apartamento modesto no Príncipe Real com vista para os jardins, e amigos que viam em mim força, não fraqueza. O riso deles naquela mesa fora o estupim, a carta, o fogo. Quando o sol nasceu sobre os telhados de Lisboa, tingindo o céu de laranja como o vinho do Douro, a família estava em frangalhos. Minha mãe, encolhida no sofá, recusava-se a olhar para o meu irmão, agora, o impostor. Ele, com olheiras profundas, jurava processar-me por difamação. O meu pai fumava o cachimbo novo em silêncio, o presente virando cinzas prematuras. Eu preparei café forte, o aroma preenchendo o ar viciado, e servi uma chávena a cada um. Feliz Natal, disse, o tom seco como o vento de dezembro. Ninguém respondeu. Mas eu sorri de verdade pela primeira vez, sabendo que o presente que não recebi valera mais que todos os embrulhos, o poder de quebrar correntes invisíveis. Os dias seguintes foram um purgatório lento, o tipo que Lisboa reserva para quem trai a família, olhares de vizinhos curiosos pelas janelas entreabertas, sussurros no mercado da Ribeira como o rumor de um rio subterrâneo. Eu voltei ao meu apartamento no Príncipe Real, onde as paredes brancas e o cheiro de jasmim do jardim vizinho me ancoravam à sanidade. Mas o telefone não parava de tocar, chamadas da minha mãe, histéricas e entrecortadas por soluços, implorando para eu consertar isso, mensagens do meu irmão, venenosas como vinho azedo, ameaçando-me com advogados e deserdamento. Tu destruíste tudo, Inês. És uma psicopata, escreveu ele. Psicopata. Eu ri sozinha na cozinha, mexendo o chá de camomila, pensando em como os leigos confundem vingança calculada com loucura clínica. Na verdade, era o oposto. Cada passo meu fora medido, como as sessões de terapia que conduzo no consultório apertado perto do convento do Carmo. Eu via os padrões, o ciclo de abuso emocional que minha mãe infligira ao meu pai,
que por sua vez a traíra, e como o meu irmão herdara o pior de ambos, sem o sangue certo para justificar. A carta de Rosa não era só prova, era catarse. Eu a relia à noite, deitada na cama com o som distante dos elétricos rangendo nas ruas, imaginando a viúva escrevendo à luz de uma lamparina, as mãos calejadas de limpar casas alheias tremendo sobre o papel. O Manuel morreu sem saber do filho, mas eu sei que o rapaz tem o mar nos olhos, não o vinho nas veias como o teu marido. Protege-o, mas não o enganes para sempre. Protegê-lo. Minha mãe o mimara como um deus falso, alimentando o seu narcisismo até ele se tornar um homem que batia na mulher e mentia para ascender no banco. Eu atendia aos telefonemas da minha mãe com paciência profissional, deixando-a descarregar, como pudeste, Inês. Ele é teu irmão. O Natal. O nosso Natal. Eu respondia calmamente, mãe, o Natal não é embrulhos, é verdade. Vocês me negaram um presente, mas negaram a si mesmos a honestidade por décadas. Ela chorava mais, acusando-me de inveja pelo sucesso do irmão, o carro novo, a casa em Cascais, a vida de aparências. Mas eu não invejava, eu compadecia. Aos 35, solteira por escolha após um noivado rompido com um homem que copiava o meu pai em tudo, eu havia aprendido que liberdade não é ausência de laços, mas escolha de quais laços manter. Meus pacientes, homens e mulheres de meia-idade afogados em dívidas emocionais, pagavam-me para desenterrar segredos como aquele. Ironicamente, a família não via valor nisso até ser tarde. Uma semana depois, o confronto inevitável veio no Café à Brasileira, no Chiado, onde o busto de Fernando Pessoa assistia impassível às brigas dos vivos. O meu irmão marcou o encontro, o tom na mensagem era de ultimato: vem sozinha, ou eu conto aos tios o que fizeste. Eu cheguei cedo, pedindo um galão quente, sentindo o vapor subir como fantasmas. Ele entrou como um touro, o casaco de lã caro contrastando com o rosto inchado de noites insones. Dá-me essa carta, Inês. Agora. Eu sorri, tirando uma cópia fotostática da mala, a original estava segura no meu cofre do banco. Não é tua para ter. É da mãe. Ele praguejou, baixo mas feroz, chamando-me de nomes que ecoavam o meu pai nas bebedeiras: puta, traidora, filha sem coração. Sentamo-nos à mesa redonda, o mármore frio sob os dedos, e ele despejou: sabes o que isso fez? A minha mulher quer divorciar-se. Diz que casou com um mentiroso. E o pai? Ele me olha como se eu fosse um estranho. Eu inclinei-me para frente, os olhos fixos nos dele, aqueles olhos castanhos que Rosa descrevera como um mar agitado. Não és estranho, João. És só. Não nosso. Mas isso muda o quê? O amor não é sangue, é escolha. E tu escolheste tratar-me como lixo por anos. Ele riu, amargo, lixo. Tu que vivias na sombra, sem marido, sem filhos, sem nada. Eu era o sucesso. Sucesso. Eu contei-lhe então sobre as minhas noites, ajudando mulheres como a nossa cunhada a saírem de casamentos tóxicos, ou homens como ele a enfrentarem a mediocridade disfarçada de glória. O teu sucesso era ilusão, João. A carta só removeu o véu. Ele saiu furioso, derrubando a cadeira, e os turistas viraram cabeças, murmurando em inglês sobre drama português. Eu fiquei, bebendo devagar, sentindo o peso aliviado. Mas o alívio era ilusório, a vingança, como o porto envelhecido, tem um aftertaste azedo. Naquela noite, sonhei com a caçula morta, a mana que eu mal recordava, correndo pelo pátio com um vestido branco, rindo antes da febre a levar. No sonho, ela me entregava um presente, uma concha do mar, sussurrando: a verdade cura, mas fere primeiro. Acordei suando, o coração apertado, questionando se eu havia curado ou sofrido. Os tios, aqueles abutres de família que viviam em Setúbal com vinhas e segredos próprios, ligaram em coro. Inês, que horror! Revelar isso no Natal. És cruel. Cruel? Eu ri para o telefone, imaginando-os em missas de domingo, fingindo santidade. Expliquei, com a paciência de quem lida com negação crónica: tios, a família não é castelo de cartas, é alicerce de pedra. Eles riram de mim por não ter presente, mas o maior presente era a honestidade que negavam. Uns me chamaram de heroína relutante, outros, de demónio. Mas ninguém, nenhum, questionou por que a mãe guardara o segredo tanto tempo, ou por que o pai fingira paternidade por conveniência. Enquanto isso, o meu consultório fervia. Uma paciente nova, uma advogada de 40 anos chamada Marta, chegou contando uma história espelhada: marido infiel, irmão mimado, mãe cúmplice. Sinto-me invisível, disse ela, lágrimas escorrendo. Eu ouvi, como sempre, mas pela primeira vez, partilhei um fragmento da minha: a invisibilidade é a arma, Marta. Usa para ver o que eles não veem. Ela saiu mais leve, e eu. Eu sentia o veneno da carta circular nas minhas veias, uma euforia misturada à culpa. Vingança não é doce,
é como o mar da costa da Caparica em tempestade, poderoso, mas capaz de arrastar o vingador consigo. 2 semanas após o Natal, a mãe apareceu à minha porta sem aviso, o casaco poído de tanto lavar, os olhos inchados como figos maduros. Filha, perdoa-me, murmurou, estendendo uma caixa embrulhada em papel azul desbotado. Um presente atrasado, um colar de contas de vidro, igual ao que a caçula usava. Era dela. Agora é teu. Abracei-a, sentindo os ossos frágeis sob a blusa, e chorei pela primeira vez, não por pena, mas por reconhecer o humano por baixo da máscara. Mãe, o segredo te comeu viva. Por que guardá-lo? Ela sentou-se no sofá, o chá esfriando intocado. Medo, Inês. Medo de perder o que tínhamos. O João. Ele era tudo para mim, mesmo não sendo do teu pai. Falamos horas, desfiando o novelo da dor, as noites em que ela costurava chorando, o pai voltando cheirando a perfume barato, o irmão crescendo com privilégios roubados. Eu ri de ti no Natal porque tu eras a forte, a que não precisava. Inveja, filha. Inveja pura. As palavras dela foram o bálsamo que eu não esperava, a vingança, ao ferir, abrira portas para cura. Mas o ciclo não parava aí. O irmão ligou naquela noite, voz embargada. Inês, preciso de ti. A minha mulher foi embora. E o pai? Ele confessou tudo. Confessou. O velho, que jurara ódio eterno, havia desabafado com o filho bastardo, admitindo as traições mútuas com a mãe. Eu fui ao hospital, sim, o pai sofrera um infarto leve, o stress do segredo explodindo como uma bomba de vinho. No quarto asseado do Hospital de Santa Maria, com o cheiro de desinfetante misturado a flores murchas, encontrei-os, pai na cama, tubos no nariz, mãe ao lado, mão na dele, irmão no canto, olhos baixos. Inês, murmurou o pai, a voz rouca. Senta-te. Precisamos. Recomeçar. Recomeçar. Eu ri, baixo, sentando-me na cadeira plástica. Recomeçar sem mentiras, pai. Ou nada feito. Eles assentiram, frágeis como porcelana rachada, e pela primeira vez, vi não inimigos, mas sobreviventes do mesmo naufrágio. Mas a vingança tem garras longas. Enquanto eu os perdoava aos poucos, o irmão tramava, eu sabia, pelo jeito como evitava o meu olhar. Ele contratou um detetive particular, descobri mais tarde, para cavar o meu passado, o noivado rompido, os pacientes que eu manipulara com conselhos duros. Vais pagar, Inês, sussurrou ele uma vez, ao telefone. Pagar? Eu já pagara com anos de solidão. Agora, era a minha vez de ensinar, a verdadeira punição não é a carta, é viver com a verdade nua. O inverno em Lisboa arrastava-se como um fado melancólico, os dias cinzentos salpicados de chuva fina que escorria pelas calçadas de pedra como lágrimas não choradas. O pai saiu do hospital uma sombra do homem que fora, caminhando devagar com uma bengala de castanho polido, o orgulho ferido mais que o coração. Ele se mudara para um apartamento pequeno em Alcântara, perto do Tejo, dizendo que precisava de ar fresco, código para fugir da casa que cheirava a segredos podres. A mãe, sozinha no bairro alto, vendia as joias da cunhada para pagar contas, o riso dela agora um som raro, como um sino rachado. E o irmão? João tramava nas sombras, o seu sucesso desmoronando como um castelo de areia na maré alta de Cascais. Eu continuei no consultório, as sessões dobrando de volume, palavra se espalhara sobre a psicóloga que curou uma família com uma carta, e pacientes vinham de Faro a Porto, atraídos pelo escândalo como mariposas à chama. Uma senhora idosa de Évora, com mãos nudosas de trabalhar a cortiça, contou-me, ouvi no jornal. Fizeste bem, menina. Segredos são como rolhas, tapam o vinho, mas azedam-no. Eu sorria, mas por dentro, a culpa roía, havia curado. Ou só infectado a ferida. As noites eram piores, sonhos onde a carta se multiplicava, cópias voando como corvos sobre a sede de Lisboa, grasnando verdades que ninguém queria ouvir. O primeiro golpe de retaliação veio sutil, como o veneno no copo de gin da mãe. Uma carta registada no meu consultório, não a de Rosa, mas uma acusação formal do irmão, difamação, calúnia, pedido de indemnização de 50.000 euros. Tu achas que podes destruir a minha vida e sair impune, escrevera ele na nota anexa, a caligrafia apertada como o seu punho. Eu contratei um advogado, um homem seco chamado Rui, de bigode grisalho e escritório no Martim Muniz, que riu ao ler, isto é fraco, Inês. Provas. 0. A carta é autêntica, ele é que é o impostor. Mas o processo arrastou-me para audiências no Tribunal de Lisboa, onde juízes de toga preta olhavam-me como a vilã da ópera, e repórteres do Correio da Manhã farjavam manchetes, irmã revela bastardo no Natal, vingança ou justiça. Nas audiências, o irmão pintava-me como uma louca, ela sempre invejou o meu sucesso. Inventou isso para herdar tudo.
Testemunhas dele, colegas do banco, amigos de copos, juravam pela sua integridade. Eu, na minha vez, apresentei a carta original, analisada por peritos, tinta da década de 80, papel de Cascais, selo autêntico. E mais, depoimento gravado de Rosa, a amante, agora com 68 anos, em cadeira de rodas num lar em Oeiras. Eu escrevi. O menino é meu, pelo sangue. Mas o coração? O coração era da Ana. O juiz, um homem de olhos cansados como o mar de inverno, inclinou-se para a frente. Senhorita Inês, por que agora? Eu respirei fundo, o ar do tribunal cheirando a papel velho e suor. Porque eles riram de mim, meritíssimo. Riram da filha sem valor, sem presente. Mas a verdade é o maior presente, e o mais caro. O caso arrastou-se meses, o inverno cedendo a uma primavera hesitante, com amendoeiras florescendo nos jardins do castelo de São Jorge como promessas frágeis. Eu perdia peso, as noites em claro revivendo o riso daquela mesa de Natal, o som enquanto como um disco riscado. Uma terapeuta colega, num café em Belém, avisou-me, vingança é um bumerangue, Inês. Volta mais afiado. Ela tinha razão, o processo não só me custava dinheiro, que eu tirava das poupanças para o sonho de abrir um centro de terapia em Coimbra, mas isolava-me. Amigos distanciavam-se, temendo o drama, pacientes cancelavam, murmurando sobre confiança abalada. Até a Marta, a advogada paciente, parou as sessões, não posso, Inês. O meu marido leu os jornais. Mas no meio do caos, veio um aliado inesperado, o pai. Ele apareceu no consultório uma tarde chuvosa, a bengala batendo no chão de madeira como um trono de arrependimento. Filha, deixa-me ajudar. Contou-me tudo, pela primeira vez sem filtros, as noites com Rosa, não por luxúria, mas por solidão. A mãe, grávida do irmão, havia-o rejeitado na cama, culpando-o pela gravidez indesejada. Eu traí porque me sentia traído. Estúpido, eu sei. E a caçula? A febre que ele levou fora punição, ele dizia, por não ter confessado o adultério antes. A culpa mata devagar, Inês. Tu salvaste-nos ao forçar a confissão. Ele pagou o advogado, silenciosamente, e testemunhou a meu favor, a carta é verdadeira. Eu sabia, e calei. O julgamento culminou num dia de junho sufocante, o tribunal abafado como uma adega mal ventilada. O irmão, suado no fato cinzento, gritou do banco da acusação. Ela é uma manipuladora. Usou a psicologia para nos destruir. O juiz silenciou com um martelo seco. Minha vez, levantei-me, o coração martelando, e falei não como vítima, mas como sobrevivente. Meritíssimo, a família não é prisão, é espelho. Eles riram porque me viam fraca, sem presente no Natal. Mas a fraqueza era deles, a de mentir para si mesmos. A carta não destruiu, libertou. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado só pelo gavel do juiz, caso arquivado. Sem provas de falsidade. Saí para a rua, o sol batendo forte nas fachadas amarelas, e chorei, lágrimas quentes misturadas à poeira da Baixa reconstruída após o terremoto de 1755, como se a cidade me dissesse que ruínas renascem. O irmão esperava do outro lado da rua, olhos vermelhos, mas sem ódio. Perdi tudo, Inês. O emprego, a mulher. Até o nome. Eu cruzei, tocando o seu braço pela primeira vez em anos. O nome não é sangue, João. Reconstrói. Ele assentiu, quebrado, e partiu para o norte, para Porto, onde um primo o acolheu como aprendiz em vinhas. A mãe, ao saber, convidou-me para jantar, não no Natal, mas num sábado comum, com sardinha assada e salada de tomate, simples como a vida devia ser. Obrigada, filha, disse ela, servindo o vinho. Tu foste o presente que eu não merecia. Rimos, um riso verdadeiro, leve como o vento de verão no Estoril. Mas a vingança deixara cicatrizes, o pai envelhecera 10 anos, o irmão era um estranho distante, e eu. Eu via no espelho uma mulher mais dura, os olhos afiados como facas de cozinha portuguesa. Verão trouxe trégua, mas não paz. Eu viajei para o Algarve, sozinha, caminhando pelas falésias de Sagres onde o mar Atlântico ruge como a consciência culpada. Ali, escrevi o livro, não um romance, mas memórias disfarçadas, segredos à mesa, a psicologia da traição familiar. Vendeu-se bem, surpreendendo editores em Lisboa que me viam como a senhora da carta. Críticos elogiaram o realismo cru, como um Essa de Queiroz moderno, mas com bisturia em vez de pena. Mas o sucesso azedava, o irmão leu trechos no jornal, ligando furioso, usas a nossa dor para lucrar. Não é dor nossa, João. É lição universal. Outono voltou, folhas douradas caindo nos passeios do Parque Eduardo VII como confetes de um carnaval findo. A família reuniu-se pela primeira vez desde o Natal, não para celebrar,
mas para um conselho, como o pai chamava. Na casa dele em Alcântara, com vista para o rio que carrega segredos para o mar, sentámo-nos à mesa sem embrulhos, só com palavras. O pai falou primeiro: errei. Traí a vossa mãe, traiu João. A mãe, eu menti para proteger, mas prendi todos. O irmão, magro e quieto, invejei-te, Inês, pela tua força. Perdoa-me o riso. E eu? Eu vinguei-me porque doía. Mas perdoo, porque viver com ódio é prisão pior. Aquele jantar não curou tudo, feridas profundas demoram, mas plantou sementes. O irmão voltou a Lisboa, abrindo uma pequena loja de vinhos em Moraria, usando sangue do mar para renascer. A mãe costurou um vestido para mim, azul como o céu de Sintra, e o pai. Ele parou de fumar, caminhando pelo Tejo ao amanhecer, murmurando preces a São Jorge. Mas a psique humana é labirinto, saídas levam a novos becos. Uma noite, sozinha no apartamento, encontrei uma carta nova, não amarelada, mas fresca, endereçada por uma mão desconhecida. Inês, o segredo tem mais camadas. A caçula. Não foi febre. Foi envenenamento. Pelo teu pai, para silenciar a mãe. O mundo parou. Outra carta. Outra vingança. O ciclo recomeçava, e eu, a psicóloga, sentia o limite da sanidade rachar. Contagem aproximada, 1008 palavras. File 4. Riram-se por eu não receber presente de Natal até eu mostrar uma carta chocante. A nova carta queimava na minha mão como brasa de uma lareira mal apagada, o papel comum contrastando com o peso das palavras: envenenamento. Não acidente. Pergunta a Rosa, ela viu. Meu coração, que mal se recuperara do julgamento, acelerou como um elétrico descendo a colina do Chiado em hora de ponta. Envenenamento. A mana caçula, a Beatriz de 5 anos com cachos loiros e riso como sinos de Páscoa, morta não por febre bronquica, mas por mão assassina do pai. Eu dobrei a carta, trancando-a no cofre ao lado da original de Rosa, e liguei para o consultório: cancela as sessões de hoje. Emergência familiar. Dirigi para Oeiras ao entardecer, o sol poente tingindo o Tejo de sangue, como se o rio soubesse o que eu ia desenterrar. O lar de idosos era um prédio modesto, paredes caiadas e jardim com roseiras espinhosas, cheirando a lavanda e remédios. Rosa estava na sala comum, tricotando um jale cinzento, os olhos leitosos mas afiados. Inês. A carta chegou, pois não. Ela sabia. Convidei-a para um passeio no jardim, cadeiras de ferro rangendo sob o peso das verdades. Conte-me tudo, Rosa. Sobre a Beatriz. Ela hesitou, os nós dos dedos embranquecendo no jailo. Foi há 30 anos, menina. A tua mana. Ela ouviu coisas. Coisas que o teu pai dizia à tua mãe naquelas brigas, sobre o bastardo que ela carregava. A Beatriz, inocente, repetiu para uma vizinha: o mano não é do pai, é de outro homem. A vizinha contou a uma amiga, e o boato correu como fogo em palha seca. Meu estômago revirou, imaginei a caçula, pés descalços no pátio de azulejos, tagarelando segredos de adultos como se fossem jogos. E o pai? Ele envenenou-a. Rosa baixou a voz, olhando para as roseiras como se elas pudessem trair. Não com as mãos dele mandou a criada, uma rapariga de Mafra, dar-lhe leite com arsênico, disfarçado de remédio para a tosse. A febre veio depois, mas o veneno. O veneno foi primeiro. Eu soube porque limpava na casa vizinha, vi a criada chorar, confessaram um padre antes de fugir para a Espanha. O ar do jardim ficou espesso, abelhas zumbindo como acusações. Por que não disse antes? Rosa tocou a minha mão, pele enrugada como um mapa antigo. Medo, Inês. O teu pai era poderoso então, com contactos no Rossio. E eu? Eu tinha o meu próprio segredo a proteger. Proteção. A palavra ecoava como um mantra podre na nossa família, proteção que matava, que mentia, que ria por cima de túmulos. Voltei a Lisboa no escuro, o carro serpenteando pela marginal como uma cobra ferida, lágrimas borrando as luzes de Cascais. Como confrontar o pai com isso? O homem que, frágil com a bengala, começava a redimir-se. Adiei por dias, mergulhando no trabalho como quem se afoga em mar calmo. Uma paciente, um jovem de 25 anos chamado Tiago, de um bairro operário em Amadora, veio com sintomas de trauma. Meu pai me bateu por um segredo que eu guardei. Devo contar. Eu, hipócrita, aconselhei: a verdade liberta, mas prepare-se para o preço. À noite, reli as 2 cartas, traçando linhas invisíveis: adultério levando a bastardo, bastardo levando a boate infantil, boate levando a assassinato. A vingança do pai fora pior que a minha, não uma carta, mas morte. Confrontei-o numa tarde de domingo, no apartamento dele em Alcântara, onde o Tejo lambia as margens como língua culpada.
Ele preparara bacalhau à brás, o cheiro de cebola e ovo preenchendo o ar, um gesto de normalidade. Pai, precisamos falar da Beatriz. Os talheres caíram, tilintando no prato. O quê? A febre. Foi destino de Deus. Eu tirei a nova carta, anônima mas precisa, detalhes da criada, data do funeral, até o padre de São Roque que ouvira a confissão. Não foi febre. Foi arsénico. Por quê, pai? Por um boato de criança. Ele encolheu-se na cadeira, o rosto cinzento como nuvens de tormenta. Inês. Não foi assim. Eu amava a Beatriz. Mas o boato ia destruir tudo. A tua mãe, louca de ciúmes, ameaçava deixar-me, levar o João. Eu disse à criada para acalmar a menina, dar-lhe algo para dormir. Ela exagerou. Com o veneno das ratas. Justificativa. Meu sangue gelou, vi agora o monstro por baixo do patriarca, o homem que fumava reflexões mas matava inocentes. Tu mataste a mana, pai. Pela família. Que família, construída em sangue. Ele chorou, soluços roucos e quando nas paredes nuas. Perdoa-me, filha. Eu era jovem, tolo. O vinho e o medo. Perdoar. Eu saí sem comer, o bacalhau intocado, dirigindo para o bairro alto onde a mãe costurava à luz de uma lâmpada fraca. Contei-lhe tudo, a voz tremendo como fio esticado. Ela não gritou, caiu de joelhos, o carretel rolando pelo chão. Eu sabia. Suspeitava. Mas calei, para proteger o que restava. Proteção novamente, o veneno que nos envenenara a todos. O irmão soube por ela, ligando histérico, mais mentiras. O velho é um assassino agora. Marquei uma reunião no café do pai, o mesmo à brasileira onde o processo começara. Sentámo-nos os quatro, pessoa assistindo como fantasma irónico. Isto acaba aqui, declarei, colocando as cartas na mesa como cartas de póquer. O pai confessou, voz baixa, matei a Beatriz. Indiretamente, mas matei. Prendam-me. A mãe, e eu, cúmplice no silêncio. O irmão, olhos no mar distante pela janela, e eu, o bastardo que causou tudo. Silêncio pesado, quebrado só pelo vapor das chávenas. Não o prendemos. Em vez disso, procuramos redenção. O pai contactou o filho da criada, agora em Espanha, pagando reparações anónimas. A mãe doou as joias para um orfanato em Lisboa. O irmão voluntariou-se em centros para crianças maltratadas, usando o seu sucesso perdido para bem. Eu escrevi ao autor da carta anónima, um endereço em Sintra, casa de uma sobrinha de Rosa. Obrigada. A verdade flui agora. Mas o limite da psique é elástico, estica, mas rebenta. Uma noite, sozinha, sonhei com a Beatriz, ela, adulta, rindo no pátio, estendendo a concha. Não perdões, mana. Vinga. Acordei gritando, o coração em pânico. Vingança ou cura? O Natal aproximava-se novamente, e eu temia o riso, ou o silêncio pior. O outono desfolhava Lisboa em tons de âmbar e ferrugem, as folhas dançando nas ruas como almas penadas do passado. O segredo da Beatriz, o envenenamento, a culpa partilhada, instalara-se na família como um hóspede indesejado, mudando olhares e silêncios. O pai, agora um espectro com bengala, passava dias no Tejo, jogando pão às gaivotas como penitência simbólica. Elas levam as culpas para o mar, dizia. A mãe, com mãos trêmulas na máquina de costura, bordava lenços para o orfanato, cada ponto uma oração muda pela caçula perdida. O irmão, de volta à cidade com a loja em moraria cheirando a rolhas novas, evitava espelhos, murmurando sobre segundas chances, enquanto limpava prateleiras ao amanhecer. Eu, no epicentro, sentia a psique fragmentar como o azulejo rachado sob o pé. O livro vendia, palestras em universidades de Coimbra chamavam-me de a voz da verdade familiar, mas à noite, o apartamento no Príncipe Real ecoava vazio, o jasmim do jardim zombando da minha solidão. Uma nova paciente, uma viúva de 50 anos chamada Lúcia, de um vilarejo no Alentejo, veio com olhos assombrados. Meu marido escondeu um filho bastardo. Devo revelar. Eu hesitei, pela primeira vez, o bisturi da verdade tremendo na mão. Pergunte-se, cura ou mata? Ela saiu sem resposta, e eu. Eu via-me nela, a vingadora que curava os outros mas sangrava sozinha. O Natal aproximava-se como uma maré inevitável, as luzes do chiado piscando em vitrines de bacalhau e vinhos espumantes. A família propôs uma reunião, não ceia, mas reflexão, na casa do pai em Alcântara. Sem presentes, avisou ele, voz fraca. Só presença. Eu aceitei, mas com o peito apertado, recordando o riso do ano anterior, o estalo da carta como tiro de caça. Na véspera,
Enquanto embrulhava nada, só levava a mim, recebi uma chamada da sobrinha de Rosa. Tia morreu esta manhã. Paz, finalmente. Deixou isto para si. Um pacote, diários de Rosa, páginas amareladas cheias de desenhos de mar e confissões. Eu amei o Manuel, mas o filho. O João trouxe-me salvação ao nascer. Protejam-me da verdade, que queima como sal na ferida. Li à luz da mesa de cozinha, o chá esfriando, sentindo o ciclo fechar. Rosa, a amante, perdoara mais que nós. O pai abrira o jogo ao admitir o envenenamento, mas o diário revelava mais. Ele visitara Rosa após a morte da Beatriz, chorando no colo dela. Eu matei a inocente para salvar o mentiroso. Salvar. O pai, em delírio de culpa, planejara abandonar a família, mas Rosa o convencera. Fique. A verdade virá quando for hora. Ora. 30 anos tarde, mas melhor que nunca. Na noite de Natal, cheguei à casa do pai com o diário na mala, o Tejo Negro lá fora lambendo as docas como lobo faminto. A mesa era simples, pão, queijo, azeitonas, sem bacalhau, sem ostentação. Sentámo-nos em círculo, velas tremulando sombras nos rostos envelhecidos. O pai ergueu o copo de água, nada de vinho, pelo que perdemos e pelo que ganhamos. Brindámos, o tilintar fraco como ossos velhos. A mãe falou primeiro, voz tecida de fios partidos. Eu ri de ti, Inês, porque via em ti a força que me faltava. Perdoa. O irmão, eu era o rei falso. A tua carta derrubou o trono, obrigada. E o pai, o envenenamento. Foi o meu Natal negro. Hoje, confesso, amava a Beatriz mais que tudo. O medo venceu. Eu ouvi, o coração um tambor surdo, e tirei o diário. Rosa perdoou-vos a todos. Leiam. Passámos as páginas, vozes alternando leituras, o adultério como bálsamo fugaz, o nascimento do João como milagre amaldiçoado, a morte da Beatriz como abismo. Lágrimas caíram, não de raiva, mas de catarse, o tipo que psicólogos sonham, mas raramente vêem. Ela era como uma irmã para mim, murmurou o irmão sobre Rosa. E eu, o filho que ela deu. Rimos, um riso quebrado mas genuíno, e quando o da mesa do ano passado, mas sem veneno. Mas o limite humano é frágil. A paz rachou quando o telefone tocou, a cunhada do irmão, voz estridente, João, vem buscar as coisas. E leva o miúdo, não quer mais mentiras. O miúdo. O sobrinho, o pequeno Miguel de 7 anos, que eu mal vira nas visitas tensas. O irmão empalideceu, ela leva-o. Após tudo, correu para a rua, a chuva fina começando, e nós o seguimos, o pai mancando atrás. Na doca, sob luzes amareladas, a cunhada esperava num táxi, o menino no banco de trás, olhos grandes como o mar de rosa. Não leves o miúdo, Carla, implorou o irmão, a voz partida. Ele é inocente. Ela riu, amargo, inocente. Como o teu segredo. Vocês são todos podres. O menino chorou, e algo em mim quebrou, a psicóloga, a vingadora, a filha ferida. Corri ao táxi, ajoelhando na poça. Miguel, a família erra, mas ama. Fica. Deixa-nos mostrar. Ele olhou-me, aqueles olhos castanhos do mar agitado, e estendeu a mão. A cunhada, surpresa, hesitou, o irmão suplicou, e ela cedeu, saindo do táxi para a chuva. Voltámos à casa encharcados, o menino tremendo nos braços da avó. Aquela noite, contamos-lhe histórias, não segredos, mas fábulas, o lobo e o cordeiro, o mar que perdoa os náufragos. O pai cantou um fado baixo, sobre amores perdidos mas encontrados, e pela primeira vez, o Natal não foi risada falsa ou carta explosiva, mas presença crua, mãos unidas, silêncios partilhados. Dias depois, a cunhada voltou, não para levar, mas para ficar, terapia conjunta, que eu facilitei, vendo o casamento deles como um microcosmo da nossa ruína. A vingança afirmei na primeira sessão. O ciclo quebra com escolha. Eles assentiram, frágeis mas determinados. Mas eu. A solidão mordia mais forte, o apartamento e quando com ausências. Numa palestra em Porto, um homem de olhos gentis, um professor de literatura, aproximou-se. O teu livro salvou o meu casamento. Segredos. Eles constroem muralhas. Conversámos horas, vinho do Douro fluindo como conversa fácil, e pela primeira vez, senti faísca, não vingança, mas possibilidade. O ano virou, ano novo em Lisboa com fogos sobre o Tejo como estrelas caindo. A família reunida na ponte 25 de Abril, vento salgado no rosto, prometeu, sem mais cartas. Só verdades ditas. Mas a psique guarda ecos, sonhei com Beatriz novamente, ela sorrindo, agora, vive, mana. A primavera irrompeu em Lisboa como um fado alegre, azulejo reluzindo ao sol,
o ar carregado de laranjas maduras do pomar do príncipe. A família, remendada como pano cozido com fios grosseiros, encontrava ritmo novo. O pai caminhava sem bengala pelo Tejo, contando histórias de vinhos para o neto Miguel, que ria com o som puro de quem não carrega segredos. A mãe abria um ateliê pequeno no bairro Alto, ensinando costura a mulheres de bairros pobres, pontos de cura, chamava. O irmão, com a loja prosperando em moraria, reconstruiu o casamento devagar, noites de conversa substituindo gritos. E a cunhada? Ela tornara-se aliada, trazendo bolos de Alentejo para as reuniões semanais. Eu, aos 36 agora, sentia o peso aliviar, mas as cicatrizes coçavam como feridas mal fechadas. O centro de terapia em Coimbra avançava, um espaço luminoso com vista para o Mondego, onde eu treinaria jovens psicólogos em verdades familiares. O professor de Porto, o António, visitava fins de semana, caminhadas em Sintra onde neblina descia véus sobre castelos em ruínas. Tu és como o fado, disse ele uma vez, beijando-me sob uma araucária, triste, mas bela na dor. Apaixonar-me. Assustava-me, amor era risco de segredos, de risos falsos à mesa. O Natal voltou, não como ameaça, mas teste. Convocámos uma ceia verdadeira, na casa da mãe, mesa posta com simplicidade, peru assado, rabanadas douradas, vinho tinto de mesa. Sem embrulhos sob a árvore de luzes modestas, em vez, presentes de alma, como o pai propusera. O neto foi primeiro, desenhando um barco para o avô, para navegar sem tempestades. O pai chorou, abraçando-o. A mãe deu-me um álbum de fotos restaurado, imagens da Beatriz, rindo no pátio, com legenda, a luz que nos guia. O irmão ofereceu ao pai uma rolha gravada, sangue ou não, és pai. E eu? Eu dei a carta original de Rosa, emoldurada como relíquia, a verdade que nos libertou. Brindámos, copos tilintando como sinos de ano novo, e pela primeira vez, o riso veio natural, gutural do pai, agudo da cunhada, suave do irmão. Nenhum eco de zombaria, só eco de cura. Mas à meia-noite, quando o sino de São Roque badalou, o fantasma sussurrou, limites testados, psicomana como vidro, translúcido, mas quebradiço. Meses depois, o teste veio, o autor da segunda carta, a sobrinha de Rosa, contactou-me. Não era para ferir mais. Era para fechar. Ela revelara o diário por remorso próprio, o pai dela, irmão de Rosa, soubera do envenenamento e calara por medo. Agora, paz para todos. Paz. Eu organizei um memorial pela Beatriz no cemitério dos Prazeres, lápide simples sob ciprestes, à luz inocente, perdão eterno. A família veio, flores de camélia branca no ar perfumado de terra úmida. O pai ajoelhou-se, murmurando, perdão, filhinha. O neto espalhou pétalas, inocente como ela fora. A vida fluiu então, como o Tejo para o mar, o centro abriu, pacientes enchendo salas com histórias de traição e redenção. António propôs casamento numa noite de estrelas em Óbidos, muralhas medievais testemunhando, sem segredos, Inês. Só nós. Aceitei, o anel simples como a verdade. Anos passaram, o Natal virando tradição de risos honestos. O pai morreu pacificamente aos 70, no apartamento com vista para o rio, sussurrando, obrigado pela carta, filha. O irmão herdou a loja, mas com humildade, ensinando Miguel sobre vinhos e valores. A mãe viveu até 85, costurando até o fim, o ateliê virando fundação em nome da Beatriz. Eu, aos 50, escrevi o epílogo no livro segundo, a vingança começa com riso negado, mas acaba em presença partilhada. O limite da alma. Não quebra, expande. Olhando para a família reunida, netos rindo, António ao lado, soube, o presente maior não era a carta, mas o perdão que ela semeou. E no silêncio da ceia, ouvi Beatriz, vive, mana.